25, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Todos nós aqui viemos a essa casa de oração nessa noite por diversas situações. Alguns irmãos estão aqui por conta de alguma situação financeira, desemprego, outros por problemas de saúde, outros irmãos por problemas de ordem afetiva, mas todos vieram a essa casa por alguma situação. Primeiro, vale ressaltar que nós estamos aqui de passagem. Nós viemos, estamos transitoriamente e retornaremos. Se estamos com essas situações, é porque alguma coisa precisamos aprender. As dificuldades impostas pela vida nada mais são do que um sinal de Deus, dizendo-nos que estamos trafegando pelo caminho errado, pela estrada tortuosa da vida. É mais ou menos assim. Muitas vezes nós estamos trafegando com o nosso carro e lá tem uma placa 60 km por hora. Mas não, nós passamos a 100, 120. Paramos num farol, olhamos, tal, está no vermelho para nós. Não tem ninguém, eu vou passar. Então, meus irmãos, chega uma hora, acontece o acidente. E o acidente acontece por negligência própria de cada um de nós. Assim são as situações e os problemas da vida. De que forma nós estamos transitando no tráfego da nossa vida, da nossa existência aqui na Terra? Se viemos de maneira transitória e se estamos aqui, por que tais problemas? Mas é dessa forma. Estamos aqui para nos lapidarmos. Então, daí o motivo de termos esses problemas que também são transitórios. Um dia desse eu ouvi uma história que podemos até trazer nesse momento para enfatizar o tema dessa noite, que é o ajuda-te e o céu te ajudará. Naquele tempo Jesus caminhava por uma estrada de terra, lógico, naquela época não tinha asfalto, né? Mas caminhava por uma estrada de terra, juntamente com seus discípulos. Começou, de uma hora para outra, uma chuva torrencial. Jesus, caminhando naquela estrada, avistou à frente um viajante que estava com a sua carroça no atoleiro. Jesus se aproximou daquele viajante e observou que aquele viajante ele estava de joelhos ao lado da sua carroça, pedindo auxílio a Deus, rogando ao Pai Maior que o auxiliasse naquele momento, já que ele dependia daquela carroça para levar a mantença à sua família. Jesus observou e continuou a caminhada. Um pouco mais à frente, em dado momento, surgiu um outro viajante que estava na mesma situação, com a sua carroça também no atoleiro, em virtude daquela chuva. Pois bem, só que esse segundo viajante, ele estava, por suas próprias forças, tentando retirar a sua carroça daquele atoleiro. Ele estava raivoso contra Deus. Mas por que isso comigo?
Porque isso tem que acontecer comigo, justo comigo. Estava bravo, mas estava ali tentando retirar a sua carroça daquele atoleiro. Pois bem, aí Jesus olhou pacientemente, aproximou-se desse viajante, o auxiliou a retirar a carroça daquele atoleiro e ele se foi, agradeceu e se foi. Jesus com seus discípulos continuaram a caminhada. Dado o momento, Pedro, sempre Pedro, né? Perguntou, questionou, mestre, mas por qual motivo vós ajudaste o segundo viajante e não ajudou o primeiro? O primeiro estava ali clamando, estava de joelho, orando, fazendo a sua prece de maneira ardente, pedindo auxílio aos céus, pedindo auxílio ao nosso Pai maior. Aí Jesus pacientemente olhou para Pedro e disse, Pedro, muito embora aquele primeiro viajante estivesse ali orando, rogando auxílio aos céus, ele não estava fazendo por onde, não estava colocando ali as suas próprias forças, enquanto o segundo, esbravejando, estava ali, numa tentativa de sair daquele atoleiro. Então, meus irmãos, essa pequena história nos faz até refletir para esse tema, ajuda-te que o céu te ajudará. O que de fato nós estamos fazendo a fim de sairmos desse atoleiro? Porque nós temos a bússola da nossa vida, chamada Jesus. E a partir do momento em que colocamos os seus sagrados ensinamentos na nossa vida, fazendo, sobretudo, uma reforma íntima, trazendo bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes, tudo vai se transformando na nossa vida. Na nossa vida tudo é uma questão de frequência de energia. Quando estamos numa frequência de energia e uma sintonia alta, alcançamos a egrégora da prosperidade, a egrégora de Deus. Mas para isso é necessário aplicarmos as nossas próprias forças para a nossa melhora. Como estamos conduzindo a nossa vida na condição de pai, de mãe, de filho, filha, esposa? E aí? É necessário, sobretudo, um despertar. É necessário colocarmos de fato os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Porque desta forma conseguiremos atingir a espiritualidade de uma maneira mais rápida. Um amigo costuma dizer para mim uma coisa, olha, Lima, é o seguinte, Deus já fez a parte dele, Deus já te doou a vida, o resto é com você. Porque se Deus estivesse conduzindo sem os percalços, sem os ensinamentos, não teria aprendizado. Eu acho que ele tem razão. Deus já fez a parte dele na nossa vida, já nos concedeu a vida, já nos concedeu a existência. E nós, se somos a semelhança de Deus, podemos muito. Quando adentrarmos a Câmara de Paz, não vamos pedir para que a espiritualidade amiga retire esses problemas da nossa vida. Não.
Vamos pedir à espiritualidade amiga para que ela nos traga sabedoria, a fim de que possamos ser um pouco melhores do que éramos ontem e que possamos no amanhã ser melhores que hoje. Que possamos sair daqui na noite de hoje mais renovados, com o despertar do toque da espiritualidade amiga. Mas não nos esqueçamos. Ajuda-te, que o céu te ajudará.